texto. Mateus. Vamos começar com Mateus. Mateus 28, 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Nós queremos dizer a todos que ao abordarmos essa temática sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, deixa eu usar aqui o preto, né? Só para marcar aqui. Muito bem. Nós usando aqui essa expressão, etnocêntrico, nós não estamos com isso, nem também o autor, usando isso de modo pejorativo, aquele termo que deprecia um povo em relação a outro, em especial envolvendo a questão da crença, ok? Nós não estamos considerando qualquer outro povo ou qualquer outra sociedade como inferior ao nosso grupo, de maneira nenhuma. Não é esse o sentido aqui nessa questão desse aspecto etnocêntrico. Nós vamos fazer duas exposições. A primeira é Mateus 28, está aqui. Aqui, ó, Mateus 28, muito bem. Mateus 28, 16 a 20. Fazendo essa leitura do 16 a 20, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas sobre o texto. Aliás, qual é a primeira pergunta? Por que a Galileia? Como é que diz aí o texto? Vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Muito bem. Para o monte que Jesus os tinha designado. Por que a Galileia? Se você pegar tanto Mateus como Marcos, vão aparecer a expressão Galileia, que Jesus diz, vão para a Galileia. Essa expressão, ir para a Galileia, existem duas conotações. A primeira é que a Galileia era o local de muitos, a morada de muitos dos discípulos de Cristo Jesus. Outros dizem que ir para a Galileia era não correr o risco dos discípulos serem molestados, ok? Agora, a terceira colocação, por que Galileia, resume-se nessa afirmativa, porque Jesus, ele não começou por Jerusalém, mas ele vai começar por uma região que tem um aspecto missiológico e não tradicionalista, e que muitos teriam um aspecto escatológico, porque eles tinham a intenção de que o Messias, em especial, quando acontecesse a ressurreição, ele ia trazer um julgamento, ia estabelecer Jerusalém como a sua capital, e aí eles estavam ligando essa questão da cidade de Jerusalém com o lado escatológico para o bem dos judeus. E aqui já começa o lado da missão, o lado missiológico. Por que o Senhor não começou por Jerusalém, Jesus mandando os discípulos irem para Jerusalém? Mas por que Jesus mandou que eles fossem para a Galileia? Vocês sabem o que era a Galileia? Região de pessoas pobres, região de pessoas que precisavam da salvação. Então tudo começa na Galileia, e depois que Jesus ressuscita, ele manda os discípulos irem para onde? Para a Galileia. Observem que, vamos ver aí, Atos 1, 6. Vamos lá. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino para Israel? Senhor,
restaurarás, como diz? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Tu neste tempo o reino de Israel. Então perceba que aqui, dentro desse texto bíblico, essa expressão, ela estaria ligada a um lado escatológico que o Senhor Jesus ele traria pela ressurreição um novo movimento político e que na verdade iria beneficiar os judeus. Jesus, ele começa dizendo: vão para a Galileia. Entenderam agora por que Jesus mandou que eles fossem para a Galileia? Já tem aqui no nosso texto, aqui na nossa análise, dentro dessa colocação, já coloquei isso aqui. Então, Jesus ele manda ir para a Galileia por essa questão, ok? Era um local dos discípulos, mas também numa região que precisava do poder e da libertação. E foi onde Jesus começou com os seus discípulos. Então, aqui é que se dá a ênfase do porquê da Galileia. Deu para entender? E não Jerusalém. O Senhor Jesus ele não estava querendo criar uma ideia de que o seu trabalho, a sua missão, tinha um cunho político. Na verdade, tinha uma missão de preparar homens e mulheres para levarem a palavra ao mundo todo. Quem pode cumprir a grande comissão? Aqui está a segunda questão. Vamos ver aí o mesmo verso que o senhor leu, vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Isso. Pronto, aí eles vão para a Galileia cumprindo, vamos ver aí, o capítulo 26, verso 37, 32, vamos lá. 6:32. Isso. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Como é que ele diz? Depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Observe que Jesus tinha dado uma instrução e a palavra de Jesus não poderia voltar atrás. Ele não mente. Ele, antes dele morrer e ressuscitar, ele disse que já era, ele estaria lá na Galileia e os discípulos deveriam ir para onde? Para a Galileia. Está aí. Vamos ver também 28, verso 7, mais uma vez. 28:7. Isso. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Então, ele disse que era para os discípulos irem para essa província romana, porque Jesus já havia falado que ia estar lá, não poderia. Então, quando os discípulos vão para a Galileia, eles vão cumprindo uma determinação de quem? De Jesus, irmão César. Eles vão seguindo a instrução de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A primeira coisa que nós podemos dizer aqui é que você não pode ser pregador do evangelho, missionário, se você for teimoso. Só pode ser obreiro do Senhor aquele que faz segundo a instrução de Jesus. Eles vão para a Galileia porque quem foi que instruiu para eles irem à Galileia? O próprio Jesus. Então note muito bem, entenda muito bem, que quando nós atentamos para essa questão, nós vemos que missões começam com quem sabe obedecer. É muito interessante que há um autor que diz que quem não tivesse fé não iria para a Galileia. Ou seja, Jesus disse assim, eu vou estar lá. Ele disse antes de morrer, ele manda as mulheres falarem depois que ele ressuscita. Mas eu pergunto, teve gente que não foi? Teve gente que não foi. E por que não foram? Porque, primeiro, não acreditaram nas palavras das mulheres. Segundo, não acreditaram no que Cristo já havia dito. Então é muito interessante vocês analisarem isso aqui, que aqui o Senhor Jesus Cristo, ele traz a salvação. Agora, nem todos querem aceitar o que ele diz ou o que ele fala. É tão interessante, vamos ver o texto que segue. Olha o que o pastor vai ler aí, vamos lá. E quando o viram, o adoraram, mas muitos duvidaram. E quando viram, o adoraram. O adoraram. Mas quem? Muitos duvidaram. Pronto. Aí quando nós vamos ler essa passagem bíblica lá em 1 Coríntios, essa passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6. Vamos lá. 15:6. Isso.
Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Foi visto por mais? De 500 irmãos. Pronto. Então, o que alguns estudiosos tendem a dizer? Eles dizem que quem duvidou não foram o grupo dos 11, mas quem duvidou foi o grupo dos 500 irmãos, esses citados por Paulo. Porque naquele dia foram 11 discípulos, mas também foi uma grande multidão. Mais de 500 irmãos. Então, o que eles dizem? Eles dizem que os discípulos não duvidaram, que era a participação dos senhores. Vocês acham que era entre a multidão ou estava se referindo aos discípulos? O que vocês dizem? Vamos lá. A Bíblia diz que muitos adoraram e muitos duvidaram. Alguns, para tentar salvar a situação, dizem que não foi entre os 11, mas sim entre os 500 irmãos que Paulo falou. A minha pergunta é: quem duvidou? Os 11, dentre os 11 ou dentre os 500 irmãos? Essa é a pergunta. Vamos lá. Vai lá. É razoável que algum discípulo tenha duvidado. Tomé não duvidou da ressurreição dele. Então, embora o texto, o objetivo dele não é responder a nossa curiosidade, isso é uma questão, mas eu não ficaria escandalizado se um discípulo ou outro tivesse duvidado, que a própria Bíblia diz que Tomé duvidou. Pronto, tá aí. Então, nós não podemos pegar o grupo de Paulo e só dizer para tirar os discípulos e livrar os discípulos e colocar culpas nos irmãozinhos. Não, na verdade, eu particularmente fico com a ideia de que Jesus, para levantar um grupo de pregadores que seriam os representantes, não poderiam ser homens duvidosos.